Oi pessoal, tudo bem? Esse lugar maravilhoso que eu amo, amo, amo demais. E eu ouvi uma voz da minha intuição falando: por que você não grava um vídeo agora? Assim, aqui, do nada. Nada é do nada, né? Já falei pra vocês. Mas me deu vontade, por que não? E qual é o tema do vídeo? Você sabe diferenciar a voz do seu ego e da sua intuição? Ou seja, a voz do seu ego e da sua centelha divina, ou do seu ego e do seu eu superior, do seu ser interior. Então, todo mundo fala, né? Se a gente procurar aí na internet, no YouTube mesmo, quantos vídeos de pessoas falando sobre isso, e mesmo assim as pessoas ainda têm dúvida, ainda ficam: ai, meu Deus, como que eu faço para identificar qual é a voz do meu ego, quando é a voz do meu ego falando e quando é a voz da minha centelha divina falando, né? E, antes de mais nada, comecei tudo errado o vídeo hoje, né? De toda forma, toda diferente, mas tudo bem, é assim mesmo que a gente faz, tem que ser assim, né? Antes de mais nada, faça o favor de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque muitas vezes eu percebo isso, que vocês assistem até o final do vídeo e depois nada, nem curtem. Então compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar de ouvir esse tema, ou manda no grupo do WhatsApp da família, tá bom? Então vamos lá, eu sou a Alessandra, para quem não me conhece, e esse canal é o canal Infinitamente, um lugar onde eu venho falar sobre maneiras da gente ter uma vida mais leve a partir do momento que você começa a prestar atenção em você mesmo, ou seja, quando você mergulha nessa jornada do autoconhecimento, como as pessoas sempre falam, né? E eu até costumo dizer, né? Nesse canal a gente fala sobre assuntos relacionados à espiritualidade, lei da atração, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim, todos esses temas, todos esses assuntos que realmente nos ajudam a expandir a nossa consciência. E o assunto, eu acho assim, não vou dizer que é o tema mais importante, que eu acho que não tem assunto mais importante, tema mais importante quando você está estudando é o seu autoconhecimento. Mas quando você decide, quando você começa a se perceber, porque o autoconhecimento é isso, você perceber quem é você, o que você está fazendo, como são as suas ações, enfim. E quando você começa a estudar esses assuntos, a ver vídeos, a ler livros, enfim, eu acho que aquela coisa que bomba na nossa cabeça assim é: tá, mas se eu preciso, para eu viver uma vida melhor, para eu viver mais tranquilamente, mais fácil e tal, eu preciso identificar a voz do ego e a voz da intuição, ou, né, a voz minha voz da alma. Como que eu faço isso? Se eu não ouço, se eu não consigo ouvir, tem gente que fala: mas como que você faz? Você ouve? Mas como assim? Gente, isso é treino, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela vive um turbilhão. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? A nossa mente é um turbilhão. A gente tem muita coisa ali na nossa... A gente tem assuntos do que a gente vai resolver amanhã, tem o que comprar no mercado, a gente tem: o pneu do carro furou, porque o quintal tá sujo, porque eu preciso pagar a conta de tal coisa. Então tem muita coisa na nossa mente, que são assuntos assim que não vão levar a nada. E enquanto a nossa mente está cheia de coisa, nós não conseguimos acalmar para ouvir a voz que é da nossa alma, a voz do todo. Então, compreender e distinguir essas vozes, essas duas vozes, é essencial para que a gente possa viver de uma forma mais fácil. Eu quero fazer 2 vídeos, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Esse primeiro eu vou mais ou menos explicar para vocês como identificar. E depois, na parte 2 desse vídeo, eu quero trazer alguns exemplos que eu acho que vai ficar bem legal se a gente unir os dois. E poderia fazer tudo nesse vídeo, mas vai ficar um vídeo muito longo e talvez vocês, né, cansem. Mas eu trago daí com alguns exemplos, de uma forma mais fácil da gente identificar. Mas o que é mais importante da gente entender? Para você
entender essas duas vozes, não é como se você estivesse ouvindo alguém falando. Por exemplo, quando você ouve alguém que você conhece falando com você, tua mãe, teu pai, teu irmão, tua filha, eles não precisam nem estar perto de você, que você ouve a voz deles, você já sabe quem é. É ou não é? Por exemplo, esses dias eu estava no mercado e eu escutei alguém falando, me chamando, tipo, falando mãe, não me chamando, né? Chamando mãe. Eu fiquei assustada. Quem nunca aconteceu isso? Que mãe nunca fez isso? Você já vai, parece que é uma voz parecida com a do teu filho. Fala, não foi meu filho. Mas você já meio que identifica, não é verdade? Ou alguém te chamando, alguém falando alguma coisa, você já sabe quem é, porque você conhece aquela pessoa. Você sabe, conhece a voz daquela pessoa. Agora, a voz da tua intuição, do teu ser superior, você não conhece, sabe por quê? Porque a gente não está intimamente ligado, a gente não parou para tentar conhecer o nosso ser superior, a nossa centelha divina. Quando você começa a estudar o autoconhecimento, aí você começa a perceber que você precisa entender qual é a voz da sua centelha divina. Por quê? Ela não vai vir, você não vai ouvir como uma voz da sua irmã, da sua mãe, não é assim. Você vai sentir. Então, a voz da centelha divina, ela vai vir com sentimento, com sensação. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é a sensação daquilo que você, de alguma coisa que você vai fazer. A voz do ego, ela está profundamente, intimamente enraizada ali dentro, nas nossas experiências antigas, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nos desejos materiais. Então, a voz do ego, para a gente conseguir diferenciar, é só a gente pensar assim, a voz do ego, ela é individualista. Ela pensa só nela mesma. É como se o ego fosse uma voz repressora, sabe? Tipo, crítico demais, julgamento, julga demais, sabe? Então, assim que a gente tem que tentar identificar, essa é a diferença. Então, o ego tende muito a ser reativo, muito reativo, sabe? Vive na defensiva e geralmente é negativo. O ego, ele está sempre buscando validação. Ele precisa que alguém, pensando na sua imagem, entende? Projetada assim para as pessoas, que as pessoas, todo mundo precisa observar como ele é, as atitudes que ele tem. Então, o ego é aquela personalidade nossa. Presta atenção, isso aí é importante. O ego é a nossa personalidade que pensa sempre no que o outro vai dizer, no que o outro vai perceber sobre nós, ou tem alguma decisão geralmente é negativa. Essa é a personalidade do ego, a nossa personalidade egóica, né? Quando a gente está sentindo, usando a personalidade, entre aspas, da nossa centelha divina, que é algo... que é aquela voz do todo, porque a nossa centelha divina é o nosso canal direto com Deus. Então, quando você está fazendo algo intuído pela sua centelha divina e não pelo ego, você sente paz, você se sente bem, porque ele é o canal direto com Deus. Se você está escutando uma voz ou sentindo algo que você precisa fazer, se você sentiu bem, se você acha que aquilo está expandindo o teu coração, confia, acredita, vai com tudo. Essa é a sua essência perfeita. Porque assim, Deus, quando a gente tem alguma intuição sobre algo que é intuído por Deus, você nunca vai ter a sensação de que, será? Acho que não vai dar certo, isso pode dar errado. Aí você já sabe que é o ego, porque o canal direto com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, dá alívio, nos traz paz, nos traz sensação de calma, sabe? Então, essa é a principal diferença. É um assunto que às vezes você pensa assim, mas de novo isso, só que muita gente fala, eu não consigo diferenciar a voz do ego e da minha intuição. Como saber? Quando, por exemplo, eu quero dar os exemplos só no outro vídeo, né? Mas eu vou ter que falar já porque é um exemplo simples, básico. Esses dias eu tava, vou dar um exemplo meu, né? Que é mais fácil. Esses dias eu tava lá no meu quarto e daí eu escutei a Laura gritando, brava, porque a gatinha dela tinha sumido, né? Desesperada, brava, e falou, mãe, não sei o que, você não vai vir me ajudar e tal. Na mesma hora eu pensei assim,
Tá tudo bem, Laura, ela já vai aparecer. Eu senti isso. Tá tudo bem, ela já vai aparecer. Pronto. E continuei lá em cima. E a Laura bem brava, né? Nossa, mãe, você não vai vir me ajudar? Que não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, Laura. Daí eu desci. Aí eu falei assim, tá, mas essa gata não sei o quê, porque essa gata, onde que ela foi, por que ela foi pro vizinho. Porque... Aí eu já comecei a falar um monte de coisa. E agora, porque se o cachorro do vizinho pega, come ela. Gente, olha aonde que foi a minha cabeça. Aí depois eu comecei a analisar sozinha. Eu nem tinha imaginado que isso poderia vir como exemplo num vídeo. Mas olha como são as coisas. Aí depois eu fiquei pensando, falei, meu, a primeira voz que eu senti, isso é a voz que você ouve. Não quer dizer que você está ouvindo som. Você está sentindo, é sensação. Primeira sensação que eu tive é que, tá tudo bem, ela já vai aparecer. Essa foi a minha voz da intuição, sabe por quê? Porque foi a voz que eu senti da minha essência perfeita, da minha essência divina. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Pronto. Só que daqui a pouco, o ego crítico, ditador, julgador, que compara, que tem medo, que tem insegurança, que tem um monte de coisa, começou a falar através de mim, achando um monte de problema, que poderia dar um monte de coisa errada, até que a gata poderia ser comida pelo cachorro do vizinho, enfim, um monte de coisa. Então, olha que exemplo claro e prático. Qual dessas duas vozes ou dessas duas sensações que eu tive é a da minha centelha divina, é a da minha intuição, é a da minha alma, é do todo, de Deus, ou, né, eu sempre falo que o nome, como você queira chamar. Qual? É aquela que me trouxe paz, que me trouxe alívio, que me trouxe confiança. Então, é uma coisa assim, quando você fala, mas eu não consigo sentir a minha voz do ego, e a voz da intuição e a voz do ego. Parece tão difícil, mas é tão simples, é tão fácil. É só você conseguir perceber que você sempre vai ter duas reações. Aquela que te traz calma, aquela que te traz paz, que faz bem, e aquela outra que vem cheia de julgamento, que vai calcular, que vai racionalizar, porque isso não vai dar certo, porque isso não sei o quê. Entenderam? Então, parece muito difícil, mas não é. Então, por isso que eu tenho certeza, que a minha vontade lá atrás, quando eu criei esse canal, foi falar experiências que dão certo para mim e que ajudam a gente a expandir, que ajudam a gente a crescer e ver as coisas de uma forma melhor, de uma forma mais fácil. E esses exemplos eu acho que ajuda, sabe? Espero que tenha ajudado vocês. No outro vídeo eu vou trazer outros exemplos também práticos para que a gente consiga perceber melhor essa diferença entre a voz da intuição e a voz do ego. Uma outra coisa também que é muito importante eu falar, que eu quero falar já nesse vídeo, que é muito fácil da gente perceber. A voz do ego, ela é individualista, ela pensa em si, pensa no... como eu falei lá no início, né, com as preocupações, ansiedades, até com bem material e tudo. Essa é a voz do ego, que você pensa só em si mesmo, né? Pensa em aquela disputa. Agora, a voz da centelha divina, que é a voz de Deus, a voz do todo, ela pensa na unicidade do ser, né? Como tudo é o todo. Todos nós fazemos parte do ser, do único ser que deu origem a tudo. Então, quando a gente fala de voz da intuição, é a unicidade do ser. Quando a gente fala de voz do ego, é a individualidade, sabe? Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que tem muitas explicações, mas eu sempre falei que eu gosto de trazer assim uma maneira fácil e prática para a gente entender. Claro, teorias é muito interessante, legais, é bom a gente saber, só que exemplos do dia a dia, para que eu consiga ouvir. Se eu sei que a voz da intuição é que vai me deixar em paz, tranquila, e eu sei que tudo vai dar certo se eu ouvir a voz da intuição, porque a voz da intuição é a voz de Deus. Então vamos começar a observar os nossos pensamentos, observar as nossas atitudes mediante a tudo que acontece. Então quando você perceber que você está agindo conforme o teu ego quer que você haja, opa, para aí, não é assim que eu quero ser. Quero ser uma pessoa que pensa, que ouve minha intuição. E outra coisa, não era para ficar comprido o vídeo, meu Deus. Outra coisa importante, quando você
pensa assim, ah, mas tem fulano que é mais intuitiva que ciclano. Não existe isso, tá, gente? Todo mundo tem a mesma capacidade, a mesma facilidade de ser intuitiva, de ouvir tua intuição. Todos são da mesma forma. Não tem, ai, ela é mais médium, ela é mais intuitiva, ela é mais... Não existe nada disso. A diferença é que algumas pessoas acalmam aqueles pensamentos banais da mente e conseguem ouvir mais a intuição. Outros não, outros deixam, entenderam? Então assim, todos nós temos a mesma capacidade, basta treinar, 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 treinar. Por isso que eu falo tanto da meditação, que é a forma mais fácil de você acalmar sua mente, para você ficar fácil de você sentir a sutileza que é a voz da intuição. Ela é sutil, por isso que a gente tem que estar calmo, em silêncio, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, já falei isso, né? Então tá bom, um beijo e até a próxima.